Chegou a hora de você aprender de uma vez por todas a principal função do Excel, o PROC-V. Eu sou Jennifer Oliveira, sou fundadora do Grupo TAM e MVP Microsoft. O nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, o que é o PROC-V e, afinal de contas, como é que ele funciona? Eu trouxe aqui dois exemplos para te mostrar na prática e tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas ao utilizar o PROC-V no seu dia a dia. Se você quiser acessar este material de apoio, ele está disponível aqui na descrição desse vídeo, então dá uma olhadinha para ver como acessá-lo. Então, como é que a gente vai fazer aqui para utilizar o PROC-V? Então, nós temos aqui nesta tabelinha algumas informações, como o nome de cada um dos funcionários, a área que esses funcionários estão, qual é o cargo de cada um deles e o salário. Então, nós temos aqui algumas informações a respeito de cada um desses profissionais. No entanto, nós temos aqui algumas informações que a gente quer puxar a respeito deles, como por exemplo a área. Então, o que eu quero? Eu gostaria de, ao escrever o nome aqui de um profissional, como nesse caso aqui, escrevi o nome da Laura, eu gostaria de saber qual é o nome da área que essa pessoa está. Então, a Laura, se nós olharmos aqui dentro da nossa tabela, a Laura, ela é da área de pós-venda, ela é uma analista sênior e ela recebe R$ 6.344 de salário. Então, nós conseguimos encontrar as informações. No entanto, com o PROC-V, você não vai precisar ficar procurando na mão. Ele vai te ajudar a fazer justamente esse processo de procurar uma informação para você e te informar qual é essa informação. Então, como que isso vai funcionar? Para isso, nós vamos aqui na área utilizar, então, o PROC-V para fazermos essa procura. Então, aqui, vamos dar um sinal de igual e eu vou utilizar a função PROC-V. Se você estiver utilizando o Excel em inglês, o nome dessa função é VLOOKUP, deste jeitinho aqui, perfeito? Então, se estiver em inglês, a versão é VLOOKUP, no entanto, a estrutura dela é exatamente igual em português. Então, como que vai funcionar aqui o PROC-V? Vamos abrir parênteses e um ponto muito importante que você precisa se recordar. Não precisa ficar tentando decorar as funções. Por quê? O próprio Excel, ele já vai te trazer isso aqui, ó. Ele já vai te trazer uma legenda de o que é cada uma das funções, quais são as informações que você precisa colocar aqui dentro. Então, isso vai facilitar bastante na hora de você realizar e construir as suas fórmulas. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero procurar o nome da Laura, perfeito? Então, o nome da Laura. E assim que eu encontrar essa informação, eu quero retornar o nome da área que ela está. Então, como que a gente vai colocar isso aqui dentro dessa fórmula? Então, primeira coisa, nós precisamos informar qual é o valor que nós estamos procurando. Qual é o valor? É o nome da profissional que eu escrever aqui. Então, nesse caso, o valor que eu vou procurar, nós tanto poderíamos escrever, entre aspas, porque nós estamos falando de um texto, então Laura é um texto. Então, eu posso aqui, ó, abrir aspas, fechei aspas, com o nome da Laura dentro aqui. Como nós também podemos, ao invés de escrever na mão, ao invés disso, selecionar direto esta célula. Então, para facilitar, já vamos deixar selecionado dentro da célula, porque aí sempre que eu quiser alterar o nome, é só eu alterar aqui. Não preciso ficar arrumando dentro da nossa função. Então, eu quero procurar o nome dela, ponto e vírgula. Onde? O que é essa matriz tabela? A matriz tabela é onde eu vou procurar. Pensa sempre o seguinte com o PROC-V. Eu vou procurar um valor em um determinado lugar e na hora que eu encontrar esse valor que eu estou procurando, eu quero retornar uma outra informação. Então, eu vou procurar o nome da Laura, onde dentro dessa tabelinha aqui, e assim que eu encontrar o nome dela, eu quero retornar a informação da área. Então, qual é essa matriz tabela? A matriz tabela é todo o intervalo onde eu vou procurar. E aqui nesse ponto tem uma regra muito importante, que é a sua tabela não precisa selecionar tudo. Nós poderíamos selecionar apenas os dois primeiros, não teria problema, desde que
tenhamos sempre em primeiro lugar a informação que eu vou procurar. Então, observem como a informação que eu vou procurar é a primeira coluna. Ela precisa estar aqui para que eu consiga encontrar, perfeito? Então, eu sempre preciso ter a informação que eu vou procurar e, obviamente, a informação que eu quero. Então, eu posso, sim, ajustar apenas 2 colunas, desde que o que eu quero retornar esteja aqui dentro. Então, como eu quero retornar a área, tá tudo bem, a área é realmente a minha segunda coluna. Então, olha só, vamos selecionar aqui nesse caso toda a nossa área. Então, você pode clicar, ó, e arrastar. Observe que ele já fez aqui a seleção desse intervalo. Então, já selecionei a minha matriz tabela e eu vou dar um ponto e vírgula novamente. Agora, a gente precisa informar qual é a coluna que eu quero retornar. O que é esse número de índice? Lembra que nós vamos procurar um valor em um lugar e retornar uma outra informação? Essa outra informação é a área, certo? E agora, para eu conseguir encontrar a área, eu preciso dizer para o Excel qual é a coluna que eu estou olhando. E como que ele contabiliza? A primeira coluna é sempre a coluna do valor que eu vou procurar. Lembra que ela precisa estar em primeiro lugar? Então, o que eu vou procurar é o nome do funcionário. Então, ela é a coluna número 1. A coluna número 2 é a área. A coluna número 3 é o cargo. E a coluna número 4 é o salário. Então, qual que é o número da coluna que eu quero retornar? O número da coluna é 2. Então, eu vou colocar o número 2 aqui dentro da nossa fórmula. Então, 2, perfeito, ponto e vírgula. E aqui a gente tem 2 formas de procurar. Por enquanto, eu quero que você fixe apenas na opção correspondência exata ou falso. Essa opçãozinha aqui. Porque existe como você fazer a procura de um outro jeito, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, tá? O importante é você fixar essa correspondência exata, porque ela é a mais utilizada, ela é a principal aqui dentro do PROC-V. E como que a gente faz para selecionar a correspondência exata? Isso significa que eu vou procurar exatamente pelo nome da Laura. Então, tem que estar escrito exatamente Laura. Por isso, correspondência exata, de exatamente ao valor que eu estou procurando. Então, aqui tanto nós podemos escrever falso, perfeito? Porque o falso é a correspondência exata, como também podemos colocar 0. Aqui, falso e 0 é a mesma coisa, tá? Então, tanto você pode colocar falso como o número 0, que ele vai entender. Nesse caso, vamos deixar aqui como falso mesmo. Fechei parênteses e prontinho. Se eu dou um Enter, olha só, já temos aqui a Laura é pós-venda. Se eu alterar o nome aqui para Júlio, por exemplo, vou dar um Enter, trouxe comercial. Olha só, Júlio, comercial. Vamos alterar agora para Bernardo. Dei um Enter, o Bernardo é da área técnica. Então, dessa forma, a gente consegue ir acessando as informações dessa tabela. Jenny, e se eu quisesse procurar pelo cargo, ou melhor, pelo salário? É possível? É possível, sim. Para isso, olha só, eu vou copiar aqui essa coluna só para a gente aproveitar a formatação, tá? Ó, aumentei aqui e eu vou apagar aqui a função que nós fizemos. Agora, onde está escrito área, eu vou escrever salário e dei um Enter. Então, eu quero retornar a área e o salário. Para mim, o cargo não importa, tá? Aqui a gente vai procurar só a área e o salário. Então, como que nós vamos fazer? Para isso, vamos usar mais uma vez o PROC-V. Então, sinal de igual, vamos procurar aqui, utilizando o PROC-V, abrir parênteses, e agora nós vamos seguir a mesma lógica. Então, primeira coisa, qual é o valor que nós vamos procurar? Eu quero procurar pelo nome do Bernardo, certo? Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Eu vou procurar dentro dessa tabelinha aqui. Olha só, eu posso só selecionar as 2 primeiras? Não, porque o meu salário está aqui, ó. Então, eu tenho que selecionar todo mundo até o salário. Então, não se esqueça disso, tá? A informação que você vai procurar precisa estar em primeiro e a informação que você vai retornar também precisa estar dentro da seleção. Ponto e vírgula. Qual que é o número da coluna que nós queremos? Vamos ver? Ó, coluna 1 é o nome, área é a coluna 2, cargo, coluna 3 e o salário é a coluna 4. Então, o número da coluna que nós vamos retornar é o número 4, perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, número 4, opa, a função tá aqui, ó, número 4, ponto e vírgula, correspondência exata. Então, vou escrever falso mais uma vez.
fechei parênteses, dei um Enter e prontinho, ó. Vamos formatar? Cliquei aqui em cima, vou colocar aqui a formatação de contabilização e prontinho, ó, 5.635. Se a gente for analisar, é exatamente isso. Se eu escrever aqui Ana, Paula e der um Enter, pós-venda 2.433. Então, dessa forma, o PROC-V, ele vai te ajudar a retornar informações. Vamos para um último exemplo agora com uma realidade um pouco mais parecida com os casos do seu dia a dia? Então, olha só, para o exemplo 2, vamos clicar aqui na nossa segunda aba e aqui, até para te ajudar, eu deixei um resumo disso tudo que nós estamos falando, né, da estrutura da função PROC-V. Então, deixei ela aqui para caso você queira deixar ela aí como um rascunho. Então, olha só, naquele exemplo estava fácil de procurar, né? Se a gente fosse olhar, olha só, tinham poucas informações, mas e aqui? Aqui nós temos muitas informações. Nós temos aqui uma tabela de vendas. Temos a categoria da venda que foi realizada, qual foi o código da nota fiscal, temos a data que esse pedido aconteceu, o nome do pedido, qual foi a região e o segmento. Vamos supor que o seu chefe fala assim, olha só, eu quero extrair a data do pedido e o nome de qual foi o produto de uma determinada nota fiscal. Você consegue fazer isso? Então, como que a gente faz aqui, nesse caso, para conseguir analisar essa tabela e retornar? Mais uma vez, vamos usar aí o PROC-V. Então, agora que a gente já entendeu, eu quero que você pause esse vídeo e tente fazer essa parte sozinha, perfeito? Pausou? Então, bora lá. Então, agora eu vou te mostrar como é que a gente faz e dá uma olhada se ficou igual ao meu, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, data do pedido, sinal de igual, vamos usar aqui o PROC-V. Abrir parênteses. O que nós vamos procurar aqui? Eu quero procurar agora a nota fiscal, certo? Nota fiscal. Ponto e vírgula. Onde eu vou procurar? Nessa tabela, certo? Na tabela de vendas. Eu vou selecionar, então, a parte da categoria? Não, porque lembra que a primeira coluna precisa ser a coluna da nota fiscal, ou seja, a coluna do valor que eu estou procurando. Então, eu vou começar a selecionar a partir da coluna código de nota fiscal, isso é obrigatório. Selecionei aqui na primeira, para facilitar, vamos apertar as seguintes teclas de atalho. Ctrl, Shift e seta para o lado direito, Ctrl, Shift e seta para o lado direito para selecionar até a última coluna. E agora Ctrl, Shift e seta para baixo. Ctrl, Shift e seta para baixo, selecionou até a última linha também. Feito isso, ponto e vírgula. E olha só, selecionamos todo o intervalo. Qual é a coluna que nós queremos retornar? Vamos ver? Essa é a coluna número 1? Não, porque lembra, a primeira coluna é sempre a coluna do valor que eu vou procurar. Então, essa coluna nem entra para a conta, a gente vai ignorar a existência dela. Então, qual é a primeira coluna? A primeira coluna é a nota fiscal, a segunda, data do pedido, terceira, nome, região e segmento. Então, essa precisa ser a ordem. Qual é o número que eu quero? Nesse caso, o número 2, para retornar a data do pedido. Então, o número da coluna que eu quero é número 2, ponto e vírgula, falso, porque nós queremos procurar exatamente por essa nota fiscal. Então, vou escrever falso aqui, fechei parênteses e dei um Enter. Prontinho. A nota fiscal de final 1187 teve como data de pedido 5 de dezembro de 2110. Tá no futuro aqui, hein? Tá tudo certo. Vamos fazer mais um teste, ó. Vou apagar, vou colocar outro código de nota. Dei um Enter, 20 de fevereiro de 2016. E aí, sucessivamente. Então, dessa forma agora, ele sempre vai conseguir retornar, mesmo que a sua tabela seja maior. Agora, me conta aqui nos comentários se você gostou dessa aula e não se esqueça de curtir aqui esse vídeo para eu saber que você quer mais aulas como essa. Um abraço e até a próxima!